Hoje nós continuamos a nossa série de mensagens Deus não te abandona. E o tema dessa noite é conversarmos sobre a solidão. A solidão, ela tem sido uma marca cada vez mais crescente dos nossos dias. Não é uma realidade nacional, existem alguns indicadores globais. Por exemplo, em 2016, no Canadá, foi pela primeira vez identificado que existem mais residências com uma só pessoa do que com famílias no país. E isso já era uma realidade na Dinamarca, na Finlândia, na Alemanha e na Noruega. Residências com uma só pessoa. Pastor, isso não necessariamente significa solidão. Não. Mas é um indicador. É um indicador interessante. No Brasil, por exemplo, nós temos um dado que demonstra que estamos caminhando para isso. Somos 10,4 milhões de pessoas que moram sozinhas. De 2005 para 2015, que é o último dado do IBGE, houve um aumento de 73%. Éramos 6, estamos em 10,4 milhões de pessoas que moram sozinhas. Indicadores, são sinalizadores de que está acontecendo uma mudança de comportamento. Aonde que isso também se evidencia? Cadê? Não está aqui, mas o slide era esse. É o seguinte: em São Paulo, nós temos um recorde da América Latina. Nós temos o menor apartamento da América Latina à venda. 10 metros quadrados. Não dá para nós, né, amor? Douglas também está fora, né, Douglas? É um indicador. Cresce também uma oportunidade de mercado nisso. Sabe qual é? O número de profissões que estão surgindo. Por exemplo, existe, sabe o quê? Personal friend. É verdade. Gente que cobra entre 120 a 160 reais por hora para estar com você. E não pensem que isso é prostituição, não. É outra coisa. É simplesmente para estar com você, para você conversar, abraçar, chorar, lamentar, que necessariamente empresta o seu ouvido, o seu ombro para o outro. Agora, existe uma diferença significativa entre solidão e solitude. O que é a solidão? Solidão, ela é involuntária e normalmente provoca um vazio na alma, um sentimento de que as coisas não estão muito bem, eu não sei o que é, mas está tudo ruim, eu me sinto sozinho, eu me sinto vazio. É como se eu tivesse sido empurrado para aquela circunstância. A solitude não, a solitude ela é voluntária. A solitude, ela é inclusive uma prática espiritual de preenchimento da alma. Retiros de silêncio, de isolamento. Mas você tem que estar muito bem com você mesmo para você ficar sozinho com você mesmo.
Senão dá problema, né? Mas é uma prática. E tendo dito isto, eu gostaria de convidar vocês a abrirem as suas Bíblias. 2 Timóteo, capítulo 4, verso 9 ao verso 18. Eu vou projetar ali, mas às vezes o nosso projetor nos deixa na mão. Então, abra a sua Bíblia. Segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo de número 4, versos 9 a 18. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para a Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Quanto a Tíquico, mandei-o até Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. Tu, guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Antes todos me abandonaram. Que isto não lhe seja por posto em conta. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem, e fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele, glória pelos séculos dos séculos. Amém. Senhor nosso Deus, nós buscamos nesse momento a iluminação do Teu Santo Espírito, para que eu seja cheio, Deus, de unção, sabedoria, de autoridade, e exponha, Deus, o texto bíblico para a edificação da igreja do Senhor. Eu peço, Deus, isso, para que o Teu nome seja glorificado nessa noite. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Essa é uma carta do apóstolo Paulo, chamada de carta pastoral. Contudo, ela recebe uma característica anterior. Ela é uma carta pessoal. Em nenhuma outra carta o apóstolo Paulo revela a sua humanidade como nesta segunda carta a Timóteo. Em nenhuma outra carta ele se revela, se desnuda, se mostra frágil, os seus medos, os seus anseios, os seus pedidos, as suas súplicas, como nesta carta. Provavelmente foi a última carta que ele escreveu. Ele estava preso numa masmorra escura, úmida, em Roma. E é nesse contexto que Lucas o visitava e acabava o auxiliando na escritura das suas cartas. Mas nesse capítulo, ele parece que faz uma pausa acerca das suas orientações doutrinárias e fala um pouco daquilo que ele estava sentindo e vivendo. A sua idade já era um pouco avançada, ele estava se sentindo desamparado e muito sozinho, com o seu julgamento podendo acontecer a qualquer momento, com uma possibilidade iminente de morte que batia à sua porta.
Isso fez com que o apóstolo Paulo registrasse essas palavras tão humanas, essas palavras que fazem tanto sentido para qualquer um de nós. Ninguém tem dificuldade de entender isso que ele fala, diferentemente de Romanos, que ele traça um paralelo da desgraça humana e da graça de Deus, e que faz com que a gente leia e releia para entender os pormenores da doutrina bíblica em Romanos. Aqui é um homem clamando, pedindo ajuda. Essa carta do apóstolo Paulo nos leva a entender como que ele, passando por tudo que ele passou, não enfrentou um momento de vazio no seu coração e na sua existência, mesmo sabendo que ele não tinha muitas pessoas ao seu redor, mesmo sabendo que ele já não pregaria mais para multidões, mesmo sabendo que ele não seria usado para manifestação de cura e do poder de Deus no meio de tantas pessoas, mas agora recluso, sozinho, isolado, se sentindo até um pouco rejeitado, traído, maltratado. Como que o apóstolo Paulo passou por isso sem se deixar envolver pela solidão existencial? Primeiro, a gente tem que entender, por meio desse relato, por que Paulo se viu sozinho. Então existem 3 grupos de pessoas nesse texto. O primeiro grupo é o chamado grupo da missão. São aqueles que estavam próximos do apóstolo Paulo e foram enviados para continuar a missão de expansão da igreja, que não podia parar. Esse grupo é marcado por Crescente, Tito e Tíquico. São esses 3 homens, essas 3 figuras, que o apóstolo Paulo fala que ele os enviou, eles saíram. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia, Tíquico eu mandei até Éfeso. Tíquico provavelmente era o seu carteiro pessoal, aquele que pegava toda a preciosidade daquilo que ele escrevia, levou até Éfeso, levou até a igreja de Colosso, levou até a igreja até Filemão, e foi o portador dessa segunda carta até Timóteo. E que quando Timóteo estava indo visitar Paulo, provavelmente Tíquico foi quem ficou cuidando em Éfeso da comunidade cristã. São pessoas que o deixaram, mas por circunstâncias nobres, pela visão que não dá para continuar junto. Agora existe um outro grupo, que é o grupo da oposição, não mais da missão, mas da oposição. E esse grupo, ele é marcado por um homem chamado Alexandre, o latoeiro, aquele que mexe com ferro. E o apóstolo Paulo fala que esse lhe causou muitos males. Esse foi uma oposição ferrenha, dura, injusta, que a recomendação de Paulo para Timóteo: resista a esse daí. E tem um terceiro grupo, que é o grupo da traição. Esse é Demas. Demas, em Filemão, ele é relatado como um dos meus cooperadores. E é diferente de Alexandre o latoeiro, porque Alexandre o latoeiro lhe causou males, mas Demas
e amou o presente século. Uma tradução livre, nós podemos dizer assim: Demas se entregou às suas paixões. Demas olhava para o Evangelho, e Demas olhava para um mundo de oportunidades e prazeres, e ele disse: é isso aqui que eu quero. E embora Paulo utilize uma linguagem para dizer que Demas o abandonou, essa palavra abandonou é assim: ele me causou prejuízos, ele me deixou numa situação dificílima, ele me desamparou. Essa palavra é utilizada para maridos que expulsavam de casa suas mulheres, dando-lhe carta de divórcio e dizendo: você está desamparada, você está abandonada. Ou seja, se vira, mulher. Essa é a sensação do apóstolo Paulo com esse homem. Alguém que estava dentro do seu grupo, mas traiu. Eu sei que qualquer semelhança com a igreja de hoje é mera coincidência. Isso não acontece conosco. Somos todos bons. Ruim é quem não está aqui com a gente nessa noite, mas nós aqui somos todos bons. Esses três grupos trouxeram para o apóstolo Paulo o seu atual momento de vida, dizendo: estou só. Mas o que faz com que esse homem enfrente o seu momento de vida, de isolamento, de prisão, de idade avançada, de abandono de amigos, de traição de colegas, de oposição injusta, e ele não diga que ele está vazio? Algumas características nesse texto nos revelam isso. A primeira delas é que, mesmo numa situação como essa, o apóstolo Paulo buscou a restauração de relacionamentos partidos ao longo da sua vida. E isso está registrado no versículo 11, quando ele escreve para Timóteo e fala assim: Timóteo, traz Marcos, ele me é útil para o ministério. Talvez você não entenda muito bem esse versículo fora do seu contexto histórico. O que é importante você saber acerca de Marcos? Marcos era sobrinho de Barnabé. Na primeira viagem missionária, Paulo e Barnabé estavam juntos, o fogo do Espírito queimando, eles com projetos missionários, de ir, avançar, pregar o Evangelho, anunciar a libertação, trazer as boas novas aos cativos. E Barnabé diz assim para Paulo: Paulo, eu vou levar um menino bom que está aqui, é um sobrinho meu, cara, gente fina, ponta firme, vai com a gente. Tá bom, eu confio em você. E no meio da primeira viagem, João Marcos diz assim: isso aqui não é para mim não. Eu acho que eu estou muito longe de casa, eu vou voltar. Eu vou voltar para minha casa, vou voltar lá para Jerusalém. Aquilo deixou Paulo profundamente desapontado. Sabe por quê? Porque ele estava na Turquia e teria que voltar para Jerusalém. Não é hoje que você chega num guichê e fala assim: dá uma passagem aí para Jerusalém. Não tem, eu vou de ônibus, eu vou de Uber, eu vou de trem. Eram caminhos extremamente perigosos,
E as viagens eram de alto custo. Então, um abandono de um integrante dentro de um projeto, no meio do projeto, significa reestruturar as estratégias, um provável furo do nosso orçamento, uma preocupação desnecessária, desnecessária para aquele momento, porque ele vai voltar, a cabeça de Barnabé vai ficar onde? No jovem menino que não deu conta do recado e está voltando para casa. Será que ele vai chegar bem? Será que ele vai avisar? A gente não sabe. Então, tudo isso fez com que Paulo e Barnabé, se programando para a segunda viagem missionária, Barnabé disse: Paulo, eu tenho uma ideia, eu vou levar o João Marcos, que agora acho que ele está um pouco mais maduro, agora dá para ele ir com a gente. E aí Paulo falou: não vai, de jeito nenhum. Ele não sobe no barco que eu subo. Porque que é isso, rapaz? Você está falando ou ele ou eu? Eu estou falando ou ele ou eu. Então é ele, então é ele. Então tchau. E foi cada um para um lado. Paulo para um lado, Barnabé e João Marcos para o outro lado. O pivô da separação de dois grandes amigos. E agora, nos dias finais da sua vida, ele fala para Timóteo: Timóteo, vai atrás do menino. Traz ele para cá. Ele me é importante para o ministério. A reconciliação de relacionamentos quebrados ao longo da nossa vida faz com que nós criemos pontes do nosso coração para o coração daqueles que nos ofenderam, e não abismos, mas acessos que são construídos, deixando o fluir do Espírito no corpo ser um elemento de cura. Você hoje se sente uma pessoa sozinha? Sozinha? Foi abandonado? Foi abandonada? Foi deixado de lado? Por quem? Por aquele que te abusou? Por aquela que te abusou? Por aqueles que fizeram bullying com você? Por aqueles que zoaram, caçoaram da sua cara? Que denegriram o seu nome? Que disseram mentira a seu respeito? Que destruíram a sua reputação? Que te encurralaram num quarto escuro com o inverno chegando? Essa é a sua circunstância? Lembre-se, em momentos assim, são oportunidades para restaurar relacionamentos que foram partidos. Perdoe, reconsidere, coloque a sua humildade acima da sua altivez. Assuma o prejuízo que lhe foi causado. Perdoe. Problemas familiares, perdoe. O que faz com que um homem como o apóstolo Paulo atravesse um momento de isolamento social sem entrar na solidão é o fato dele estar disposto a reconsiderar o perdão para os relacionamentos que foram quebrados. Pastor, e Alexandre Latoeiro? Ninguém é perfeito, né, irmãos? Mas Marcos recebe do apóstolo Paulo o convite para estar com ele nos seus últimos dias de vida.
Uma outra característica muito interessante nesse texto, muito interessante, é que o apóstolo Paulo, mesmo numa situação de isolamento, ele procura ter um cuidado com a sua saúde. Saúde física. Ele sabe das condições climáticas. Ele sabe que o inverno em Roma é muito mais rigoroso do que o inverno na Judéia. Ele tem consciência de que o ambiente em que ele estava era insalubre. E ele diz, com uma humanidade incrível para Timóteo: quando você vier, traz a minha capa. Essa tradução capa, ela é estranha. Sabe qual seria a melhor tradução? Traga o meu poncho. Poncho é um vestimento gaúcho. É uma lã grossa, que não tem buraco para a mão. Ela é um lençol com um grande buraco só para enfiar a cabeça e proteger o peito e as costas do vento, da chuva e do frio. O apóstolo Paulo sabe que se ele não cuidar da sua saúde naquele momento, ele vai entrar em devaneios com o frio, com a doença, com a pneumonia, que poderia destruir o seu ministério e consumir a sua alma. Mas a preocupação de Paulo não é somente com a sua saúde física, porque ele sabe que o inverno está se aproximando, mas ele tem uma preocupação também com a sua saúde mental. Quando ele diz: traz os livros, traga também os pergaminhos. Eu preciso manter a minha mente ocupada nesse momento de isolamento que eu estou vivendo. Não tinha palavra cruzada, não tinha isso daí. O que ele queria era: traz para mim a minha biblioteca, traz para mim os meus pergaminhos, eu preciso deles aqui comigo, eu quero as páginas avulsas para eu ler e reler a história do meu povo, e eu quero também os pergaminhos que contam a história do povo de Deus, escritos em couro, curtido, caríssimos. Traz para mim. Em outras palavras, a gente quase poderia falar aqui, né? Porque mente vazia é oficina do diabo. Esse é o seu momento de vida. Cuide da sua saúde física. Cuide da sua saúde mental. Não abra mão dessas práticas. Isso te ajuda a vencer não só a depressão, não só a ansiedade, não só a solidão, como te garantem prazer ao longo da vida. É isso que ele está dizendo. Mas o ponto central dessa nossa conversa, ela reside agora no cuidado com a sua saúde espiritual. E aqui, a percepção do apóstolo Paulo acerca do seu momento de isolamento social, ela é impressionante. Porque ele diz assim: todo mundo me deixou, uns porque tiveram que continuar a missão, outros porque foram opositores,
e outros porque foram traidores. Somente Lucas está comigo, e ainda assim ele está comigo de maneira esporádica, me encontrando vez ou outra, não está na cela comigo, mas ele tem a convicção: mas Deus me assistiu. Mas Deus está comigo, mesmo que todo mundo tenha me deixado, meus amigos, minha família, meu pai, minha mãe, meus filhos me abandonaram na minha velhice, Deus está comigo. O Senhor me assistiu. O Senhor está olhando para mim de muito perto. Ele percebe, Ele sabe que Deus é o seu refúgio. O Senhor é a sua fortaleza. Ele é presente nas tribulações. Deus está comigo. E o Senhor não somente o vê, o assiste, olha, enxerga, mas o Senhor me assistiu e me fortaleceu, porque Ele me assistiu de forças. E é nesse contexto que o versículo tudo posso naquele que me fortalece faz sentido. São nessas circunstâncias que nós podemos dizer: tudo posso naquele que me fortalece. Quando todo mundo te abandona, Deus não te abandona. Deus não te deixa. Você não está sozinho. Você não está sozinha. O Senhor nos fortalece com a sua presença, com o seu espírito, com a sua força, com o seu braço, com a sua palavra. E dessa maneira nós enfrentamos o isolamento sem passar pela solidão e pelo vazio. Ainda nessas circunstâncias, o Senhor me usou na fraqueza, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida. Glória a Deus. Esse é o propósito de tudo que nós passamos na nossa vida. Glorificar a Deus por meio do propósito que Ele nos deu. Mesmo estando completamente fraco, mesmo estando completamente debilitado, foi por seu intermédio que a pregação continuou sendo feita. Você está sozinho, sozinha, isolado, isolada, solitário, solitária. Lembre-se, Deus pode te usar na sua fraqueza. Você pode ser instrumento de Deus na sua fraqueza. O texto ainda continua. E Deus o livrou da boca do leão. Essa expressão é interessante, porque ela é uma referência a Roma, na sua primeira prisão e na libertação que ele teve. E ele traz à memória todas essas lições do que Deus fez na vida dele. Assistiu, fortaleceu, Deus anunciou o Evangelho e Deus o libertou da boca do leão. Olha que interessante. Na língua grega, existe um tempo verbal
chamado auristo. O auristo, ele significa um tempo que não é um tempo presente, nem é um tempo passado, e nem é um tempo futuro. Meu Deus, o que é então? É um tempo alienígena. É um tempo que passa a ideia de continuidade, ontem, hoje e amanhã. Não é pontual, é contínuo. É como se fosse o nosso gerúndio, que nós ouvimos muito nos telemarketings da vida. Pessoal chique, eles usam o tempo auristo do grego. Nós poderíamos dizer assim: porque Deus assistiu, assiste e assistirá. Porque Deus fortaleceu, fortalece e fortalecerá. Porque Deus usou, usa e usará. Porque Deus livrou, livra e livrará. Essa é a ideia do texto. Aquilo que Deus fez com o apóstolo Paulo para cumprir o seu propósito, Ele faz hoje, agora. É isso que o Senhor faz, independente da circunstância que você esteja vivendo. É isso que Deus faz. Sabe por que Deus faz tudo isso? Porque o que está reservado para nós é a vida eterna. E o Senhor me levará a salvo para o seu reino celestial. Se hoje você está se sentindo sozinho, sozinha, abandonado, abandonada, traído, ferido, ferida, o que te espera em Jesus Cristo é a glória do céu. E lá não haverá mais solidão. Se tem uma coisa que a gente tem convicção que vai ter no céu: gente de todos os povos, todas as línguas, todas as tribos, todas as nações, todas as cores, todos os ritmos. É isso que nos aguarda no céu. Agora, para que nós tivéssemos isso, existiu uma pessoa, um homem só, que experimentou definitivamente a solidão. Um homem que experimentou o que é o abandono de Deus. E o seu nome foi Jesus Cristo. Quando na cruz do Calvário ele disse: Deus meu, por que me abandonaste? Porque o pecado da humanidade faz separação entre nós e o nosso Deus. E na cruz do Calvário, todo o pecado da humanidade estava sobre Jesus, nos seus ombros. E nós temos um grande dilema dialético aqui: como que Deus abandona o próprio Deus? Mas o Pai não suportou ver o Filho naquela condição e o deixa morrer sozinho, para que nós jamais experimentássemos a solidão, porque por meio de Jesus nós nos tornamos a habitação do Espírito Santo de Deus.
Aleluia. Deus não te abandona, porque Ele pode morar em você, no seu coração, te dar nova vida, sentido, presença, plenitude. Mesmo que você more num apartamento de 10 metros quadrados, mesmo que você não ligue para ninguém, não fale com ninguém, não receba mensagem de ninguém, que você não tenha nenhum amigo no Facebook, nada, nenhuma curtida no Instagram, nada, Deus não te abandona. Ele está em nós. Pastor, eu não sei se Deus está em mim por meio do teu Santo Espírito. Você quer o Espírito Santo de Deus habitando no seu coração? Você quer? Abaixe a sua cabeça, que nós vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, nós não somos feitos nem criados para vivermos sozinhos. O Senhor é comunidade, o Senhor é Pai, o Senhor é Filho, o Espírito Santo. Deus maravilhoso, visita e habita no coração daquele e daquela que nesta noite entrega a sua vida para o Senhor. Para aqueles que estão orando nesse momento, Deus, eu quero o teu Espírito habitando na minha vida. Senhor, salva no nome de Jesus. Traz presença, enche o coração de alegria. Espírito Santo do Senhor, habita no coração daquele e daquela que foi desamparado, que foi traído, que foi deixado, abandonado, abusado, que foi, Deus, chacota, motivo de ridículo, daquele e daquela, Senhor, que tiveram a sua honra violada, tiveram, Deus, o seu papel, aquilo que são, profundamente desmascarados diante da sociedade. Deus, tenha misericórdia, habita no coração, no nome de Jesus. Salva, Senhor, aqueles que o Senhor deseja salvar. É o que eu te peço, no nome de Jesus. Amém. Por que Deus faz tudo isso? Deus faz tudo isso para que se cumprisse aquilo que diz o finalzinho do versículo 18. A Ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Eu gostaria de convidar vocês a se colocarem de pé, que nós vamos cantar mais uma vez aquela música que é a Ele a glória eternamente. Depois o pastor Marcelo vai fazer uma oração impetrando a bênção do Senhor.